é só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Quarta-feira da oitava da Páscoa. Caminhamos com o Cristo ressuscitado e vivo. E este Cristo ressuscitado e vivo é aquele que nos enche, nos faz o coração arder pela sua palavra e nos alimenta com o pão partido com a Eucaristia. A primeira leitura de hoje é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Pedro sobe junto com João para o templo. Vão rezar. Eles já estavam em Jerusalém e nas horas que deveriam os judeus rezar, que são mais ou menos as horas que nós rezamos, manhã, no meio da manhã, meio-dia, à tarde e à noite, eles vão ao templo para orar. Ao entrar no templo, ali está um homem que sempre esteve ali, um coxo de nascença. Ele era aleijado, ele tinha um problema na perna, no pé, não conseguia ficar com o pé firme e andar. E esse homem pede esmolas. Dia e noite o trazem ali para que ele peça esmolas. Essa é sua vida de condenação. É aquilo que o prende nessa situação. E chegando ali, ele estende a mão a Pedro e a João e eles não têm uma moeda para dar. Mas eles fazem um gesto bonito, né? Eles fitam o seu olho no olho do aleijado, ou seja, eles olham para ele. Ele não é só um mendigo que eu jogo uma moeda e desconsidero. Não é uma pessoa sem expressão. Pedro e João olham para a situação daquele homem e dizem a ele que aguarda uma moeda. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro e João têm? A fé. E é esta fé que dá a cada um deles a substância, a força para as suas vidas. É essa fé que garante a eles a coragem, a decisão de se colocarem no caminho do Senhor. É essa fé que fez com que eles rompessem todas as barreiras do medo, da tristeza, das situações e se abrissem para essa força que vem de Deus. E eles então anunciam essa fé a esse homem. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Seguram a mão do homem e ele se levanta, os seus pés se firmam e ele entra no templo louvando, pulando e gritando a Deus, cantos e louvores. E todos os que estão ao redor, que conheciam aquele homem que há anos estava ali e que talvez nunca o perceberam como pessoa, os discípulos o percebem como pessoa e resgatam nele a vida. A vida é verdadeira. Ele continua o mesmo homem, só que agora, pela graça do Senhor, restituído na sua saúde e nas suas possibilidades. E ele vai dar passos. Exultante, o salmo de hoje, que é o Salmo 104, nos diz: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Eles só tinham o Senhor. E nós só temos o Senhor. Essa é a única garantia que não nos é roubada. Agora, na pandemia, nos é roubada até a possibilidade da vida, dos amigos, daqueles que nos rodeiam, porque não sabemos quando um ou outro será cometido por essa doença e o que acontecerá.
mas o que eles tinham, eles ofereceram. O que você tem, você oferece àqueles que estão ao seu redor? Você transmite, você leva essa fé e essa confiança no Senhor aos irmãos e irmãs? Você abre o seu coração e leva essa paz verdadeira? Foi isso que eles fizeram. Eles levaram aquilo que eles tinham de melhor, o Senhor. E é interessante porque os dois discípulos, que no evangelho de hoje, evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35, que caminharam com Jesus, que conviveram com Jesus, que ouviram Jesus, essa palavra não tocou-lhes o coração, porque não se deixaram inundar pela graça do Espírito. Os dois discípulos de Emaús não conseguiram abrir a sua vida de fé. Não conseguiram ser aqueles que ouviram o testemunho, ouviram a palavra do Senhor e acreditaram. E eles voltam para casa. Tudo o que nós tínhamos planejado acabou. Eles vão pelo caminho, conversando e discutindo. Esperávamos tanta coisa desse Jesus e acabou não virando nada. Acabou não conseguindo fazer nada e morreu vergonhosamente. E no meio do caminho aparece Jesus e eles estão tristes. Por que que eles estão tristes? Verso 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Ou seja, nós esperávamos uma grande graça, um líder que ia conduzir esse povo numa outra direção, num outro formato de vida, numa outra possibilidade. Eles tinham os projetos deles. Eles não se abriram ao projeto de Deus. Eles não compreenderam a proposta de Deus. Eles não se dispuseram a ouvir o Senhor, a contemplá-lo. E acabam não conseguindo enxergá-lo. Quando os nossos projetos são maiores do que o projeto de Deus, nós o abandonamos. Esses dias eu pensava isso, né? Senhor, quantas pessoas vêm, participam, às vezes rezam conosco, são batizados. Aí de uma hora para outra abandonam tudo. Parece que não deixou com que essa palavra se raizasse na sua vida. Que essa palavra ganhasse vida. Que essa palavra fizesse aí um processo de vida e de esperança. Que essa palavra transformasse a sua vida numa nova vida. E é nesse momento que aqueles discípulos estão. Nós esperávamos tanto. Até algumas mulheres nos deram um susto, ouvimos isso semana passada, ontem ou nos outros textos. Umas mulheres disseram que viram anjos, etc. tal, que falaram que ele ressuscitou, mas ele ninguém viu. Eu quero vê-lo. Se eu não vê-lo, não tem mais sentido. Ou seja, eu não tenho fé nenhuma. Eu só acredito porque eu estou vendo as coisas acontecendo. Eu não acredito nem no sinal. Eu não acredito nem no milagre. Eu acredito só naquilo que eu vejo nua e cruamente. Isso é ausência de fé e de confiança no Senhor. A fé e a confiança no Senhor precisa nos abrir a este novo, abrir a nossa existência a esse novo, nos dispor a Ele. E eles estão tão incrédulos, ou são tão incrédulos, que Jesus vai anunciando a palavra, e essa palavra não consegue romper a incredulidade. Os ouvidos estão ouvindo, o coração está se aquecendo, mas isso não rompe por quê? Porque eu tenho o meu projeto, Deus não pode querer fazer o dele, eu não vou me dispor à vontade de Deus. Eu vivo escravo da minha proposta, eu vivo escravo do meu Deus, eu quero que ele resolva da minha forma.
Deus não é o seu Deus. Ele é o Deus de todos nós e para todos. Trouxe a vida a você e a mim. Mas é preciso que nos abramos a ouvir essa boa nova. E Jesus vai anunciar essa boa nova. Mas essa boa nova não rompe a incredulidade. Então Jesus faz o gesto que fez na ceia e os convida a perceberem. Jesus parte o pão. E ao partir o pão, eles percebem aquele mesmo Jesus da quinta-feira que partiu o pão com eles. Eles percebem o mesmo Jesus que partiu o pão e distribuiu para 5.000. O gesto de Jesus fala aos olhos e ao coração deles, da mesma forma que a palavra tinha ouvido pelos ouvidos, e chegaram no coração e aí eles reconhecem o Senhor. O que é preciso para vencer a sua incredulidade? Ou muitas vezes uma fé técnica que precisa dar um passo além. Uma fé que precisa sair de uma certeza clara para descobrir um Deus bom. Porque uma fé baseada numa certeza clara é uma fé fácil. Agora, uma fé que confia na ação de Deus e na sua misericórdia por nós não é uma fé tão fácil assim. Porque ela exige um processo de desinstalar-se, de abrir-se, de ver além, de compreender. O Senhor nos chama a nos desinstalarmos. Se temos só Jesus, Ele é o essencial. Precisamos ter a coragem de sair da nossa cegueira ou sair do nosso aleijamento, que fica lá naquele cantinho mesmo, sempre, a vida toda, e pronto, não vai ter solução, não vai ter jeito. Tem, mas é preciso romper com esse casulo fechado. E o Cristo rompe com tudo isso e apresenta a nós um projeto novo. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, rompe na sua vida essa fé frívola, essa fé fria, essa fé fechada, essa fé só dos seus projetos e abra-se a um projeto novo. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã.